Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, professora concurseira há longos anos, e hoje eu venho falar com você que vai enfrentar o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Exatamente. O nosso bate-papo concurseiro de hoje é Organização Judiciária do Paraná, Lei Estadual 14.277, 2003. Iniciamos agora o módulo teórico, analisando os principais institutos da Organização Judiciária do Estado do Paraná. Nosso objetivo aqui não é fazer a leitura de todos os artigos, mas vamos sim, enfrentar os diversos atos, os diversos contextos legislativos, os diversos institutos legislativos regulamentados para que o Poder Judiciário do Estado do Paraná tenha pleno funcionamento, cumprindo a sua missão institucional, aquela determinada pelo Constituinte, Exatamente. Então, olha só, eu que já estou aí há muitos anos dando aula de organização judiciária, eu já sou servidora do Poder Judiciário, só que aqui do estado do Rio de Janeiro, estive 10 anos em cartório, estou há 12 anos como oficial de justiça, há mais de 15 anos eu leciono organização judiciária para vários estados, além do Rio de Janeiro, pela via online, eu já dei organização judiciária, lecionei organização judiciária para o Piauí, para o Pará, Ceará, Pernambuco, Minas, Bahia, São Paulo, enfim, vários estados, E aí vocês, Claudete, então é tudo igual? Não, olha só, a base é a mesma, por quê? Porque a missão constitucional é a mesma, exercício jurisdicional, ok? E a partir desse comando maior da Constituição, cada estado deve organizar o seu poder judiciário. Você sabe que o poder judiciário é dotado de autonomia, E aí, a partir do comando institucional, do comando constitucional para exercício da jurisdição e olhando e percebendo a sua realidade, cada estado desse Brasil continental vai se estruturar, vai estruturar o seu poder judiciário. Mas é claro que tem vários institutos muito semelhantes, Então, organização judiciária é fácil. Organização judiciária não é decoreba. Organização judiciária não dói para estudar. É um bate-papo concurseiro com conteúdo para você gabaritar a sua prova. É assim que vai ser os nossos encontros, ok? Todos os nossos encontros serão nesta linha de atuação. Isso é só o início. E aí, eu já também gravei um vídeo, está aí no Portal Super Professores no YouTube, se você ainda não viu, orientando qual a sequência que você deve observar para o melhor aproveitamento, um aproveitamento pedagógico no estudo das diversas legislações específicas cobradas no seu edital. Também analisei o edital, nos principais pontos do edital, tem outro vídeo, então para a gente não perder muito tempo aqui, ok? Claudete, eu não sei ainda onde eu consigo as legislações. Então, olha só, site superprofessores.com.br, além de adquirir o pacote completo, olha aqui, no ícone legislação, eu já deixei aqui prontinho para a gente não perder muito tempo, legislação, todas as legislações para o seu concurso devidamente atualizadas, de acordo com o seu edital, arrumadinhas. Fácil, Coração concurseiro, Coração aqui da professora concurseira para você, é a equipe Super Professores para a sua conquista, totalmente empenhada para a sua conquista, ok? Então, olha só, muito importante a organização judiciária. Nós vamos fazer aqui a análise da legislação. O objetivo não é fazer a leitura de todos os artigos, mas analisar os diversos institutos aqui regulamentados, ok? Certo? É um módulo teórico para você entender a organização judiciária, mas você tem que fazer essa leitura importante. Acompanhe as nossas aulas com a legislação devidamente atualizada, é claro, ok? E muito importante também eu já te informar que a legislação tem uma ordem, sequencial de artigos, que a professora aqui não vai obedecer, ok? Aqui eu estabeleço a ordem, a sequência que é mais proveitosa para o seu aprendizado, e disso eu entendo, ok? Certo? Então acredita, vem cá comigo, vamos estudar organização do Poder Judiciário. Claro que você precisa, antes de tudo, ver um panorama do Poder Judiciário Nacional para localizar o estado do Paraná.
Ok? Então, nós sabemos, lá no artigo 92 a 125, 126, melhor dizendo, da Constituição Federal, nós temos a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Nós temos lá o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, aquele que exerce a instância extraordinária, o guardião constitucional, ok? Tivemos também a criação, pela Emenda Constitucional 45, de um órgão puramente administrativo. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi criado como órgão do Poder Judiciário, mas que não exerce jurisdição. Com sede em Brasília, né? Não exerce jurisdição, é um órgão puramente administrativo, controle máximo do Poder Judiciário, CNJ, ok? Bom, e aí foi dividida, a estrutura do Poder Judiciário Nacional foi dividida em dois âmbitos, né? A justiça especializada e a justiça comum. No âmbito especializado, né, as matérias, 3 matérias mereceram estruturas próprias, face à sua importância, ok? Que é trabalho, eleitoral e militar. Justiça especializada federal, ok? Muito cuidado com isso. No âmbito federal, nós temos 3 justiças especializadas: trabalho, eleitoral e militar, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e também órgãos próprios de instância especial. O Tribunal Militar, ele é um órgão que não está instalado, mas está lá sua criação já na legislação. Ele é só instalado em tempos de guerra, ok? Bom, essa parte aqui não nos interessa muito, é só para saber o que o nosso foco maior vai estar aqui na Justiça Comum. A Justiça Comum, ela foi subdividida em 3 áreas de atuação: o âmbito federal, o âmbito distrital e o âmbito estadual, ok? Justiça Comum federal, estadual, distrital, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e um único órgão a exercer a instância especial, que é o Superior Tribunal de Justiça. Cuidado, que a gente não pode confundir instância com entrância, né? Já vou esclarecer isso. Muito interessante observar que instâncias são os graus de jurisdição. Em regra, os processos iniciam-nos junto aos órgãos de primeira instância e em grau de recurso chegam os órgãos de segunda instância, de instância especial e até junto ao Supremo Tribunal Federal, ok? Então, olha só. Esse é o panorama do Poder Judiciário Nacional. E aí, quando você vê esse panorama todo, tantos órgãos, você começa a ficar feliz. Porque você vai concentrar os seus estudos apenas aqui, ó, de um estado do Paraná, ok? O seu foco está aqui. Juízes estaduais do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, os órgãos de primeira instância e o órgão de segunda instância, ok? Esse é o nosso foco, esse é o nosso estudo neste módulo de organização judiciária do Estado do Paraná. Muito interessante juízes, não juízos, ok? Isso é um detalhe importante, por quê? Porque os juízes, eles são agentes públicos, nós sabemos disso, né? Eles são agentes públicos e eles são aqui classificados como órgãos. Órgãos públicos? Sim, eles são órgãos públicos. Nós vamos analisar os juízes sob 2 enfoques. Primeiro, nós vamos analisar os juízes, olhar para o juiz e enxergar um órgão público, uma estrutura do Poder Judiciário. Que órgão é esse? Qual é a classificação desse órgão? Órgão de primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Paraná. No segundo momento, nós vamos olhar de novo para este mesmo juiz e enxergar um agente público, integrante de uma carreira, a carreira da magistratura estadual,
que ocupa um cargo vitalício. Face à importância de sua atuação, a Constituição e as legislações conferem a esse agente público várias prerrogativas, né, vários direitos, mas também tem deveres, tem proibições, como qualquer agente público, ok? Então isso é muito importante perceber que o juiz é órgão público, mas também é agente público. Ao perceber isso, nós vamos concluir, nós vamos perceber que o juiz tem íntima relação com a estrutura do Poder Judiciário. Certo? Exatamente. E aí, dando início ao nosso estudo da Lei de Organização Judiciária do Estado do Paraná, logo no artigo 1º, eu sempre vou mencionar os artigos aqui no final, tá bom? Combinado? Lei de Organização e Divisão Judiciárias, ok? Artigo 1º. Então, qual o objetivo do Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná? Disciplinar a Constituição, a estrutura, as atribuições e a competência do Tribunal de Justiça, que é o órgão de segunda instância. Perceba, esse órgão de segunda instância, ele tem uma estrutura interna. Tem lá o órgão especial, conselhos, os órgãos fracionários, ok? Nós vamos estudar o Tribunal de Justiça, sua composição, sua estrutura no regimento interno. É outro módulo, certo? O foco aqui é a Lei de Organização Judiciária, que deve ser o início de seus estudos mesmo. Também as atribuições, competência dos juízes e, vocês, servidores dos serviços auxiliares, observado aí, claro, os princípios constitucionais que o regem. Então, assim, nós temos aqui o objetivo do Código, nós temos aqui o objetivo da Lei de Organização Judiciária: Constituição, estrutura, atribuições e competência. Muita gente sofre com o estudo de competência. Meu Deus, é muita coisa, muita competência. Calma, competência... uma dica aqui importante da professora concurseira. É a última coisa a ser estudada. Primeiro você tem que estudar a estrutura, entender como funciona, entender o objetivo de cada órgão, de cada autoridade. A partir do momento que você conhece a estrutura, a competência faz total sentido. E aí não fica mais sofrível o estudo da competência. Entendeu? Ok? E aí, a partir dessa missão, vem o artigo, o parágrafo 7º do artigo 1º, determinando o seguinte, o óbvio, né? A administração da justiça é exercida pelo Poder Judiciário. Esta é a missão do Poder Judiciário: administrar a justiça, ok? E aí, quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná? O Tribunal de Justiça, que é o órgão de segunda instância, ok? Dentro do Tribunal de Justiça, vários órgãos julgadores de segunda instância, e a gente vê toda essa estrutura lá no estudo do regimento interno. E depois nós temos aqui o rol de órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná: os tribunais do júri, competência para os crimes dolosos contra a vida, os juízes de direito, órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, percebeu? Órgãos de primeira instância. Os juízes de direito substitutos de entrância final, e aí não podemos confundir entrância com instância, ok? Por quê? Porque nós já sabemos que instância é grau de jurisdição. Então, o que é entrância? Entrância é critério para classificar as comarcas. E o que é comarca? Calma aí. Daqui a pouquinho eu vou te dizer o que é comarca, ok? Mas então nós temos a juiz substituto de entrância final, e a gente vai falar de cada um deles, vai fazer total sentido. Os juízes substitutos, os juizados especiais e os juízes de paz. O juiz de paz não é magistrado, né? Exatamente, ele tem uma atuação administrativa, mas não todos os estados fazem isso. Mas o Estado do Paraná incluiu o juiz de paz como órgão do Poder Judiciário, ok? Muito cuidado com esse rol de órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, muito provável de ser cobrado em prova. Vamos falar de todos eles, esse é o panorama. A gente vai dar um pulo lá para o artigo 221 da Lei de Organização Judiciária, ok? Porque eu falei para você que a sequência aqui é didática, segundo aqui a professora. A professora sabe o que é melhor para você, para o seu estudo, para o seu entendimento. Então presta bem atenção.
Eu vou falar dos outros artigos, mas vamos dar esse pulo. Ó, combinar o 221 com o 25. É assim. Então é por isso que um professor te ajudando, você vai dar passos largos no conhecimento. Acredita nisso? Você pode estudar a lei de organização judiciária sozinho? Claro que pode. Você é capaz. Mas eu vou te dar velocidade no conhecimento. É isso. E quem está falando para você é uma pessoa que estudou sozinha. 22 anos, né? Atrás não tinha esses recursos que você tem hoje. Aproveita! Aproveita! Então vamos lá. A prestação jurisdicional no Estado é exercida, veja bem, por desembargadores, juízes de direito de entrância final, intermediária e inicial. E ainda juízes substitutos. Opa! Informação importantíssima. Então aqui você tem a carreira da magistratura, né? Os magistrados do Paraná. Tem mais umas divisõezinhas que a gente ainda vai estudar, ok? Mas você já sabe que os desembargadores, eles são os magistrados de segunda instância. Muito importante você saber o seguinte, deixa eu só organizar aqui. Muito importante você saber que a magistratura, de uma forma lato sensu, né, de uma forma ampla, a magistratura, ela está organizada da seguinte forma. Nós temos os juízes, ok? Que são os magistrados de primeira instância. Nós temos os desembargadores, que são os magistrados que atuam na segunda instância, no Tribunal de Justiça, por exemplo. E nós temos os ministros de tribunais, ok? Que são os magistrados que atuam na instância especial e na instância extraordinária junto ao Supremo, ok? Então, isso é muito importante. Só que aqui, ó, o leque se abre, né? Porque aqui, como magistrado de primeira instância, nós temos o juiz substituto, que é aquele que acabou de fazer o concurso, acabou de ingressar, ok? E aí depois ele vai sendo promovido e aí cada estado vai organizar, né, essa carreira da magistratura na primeira instância. De qualquer maneira, é claro que sempre existe o juiz titular. O titular, é aquele que assume a comarca, é aquele que assume a vara civil, vara criminal, é aquele que titulariza a comarca ou a vara quando a comarca tem mais de uma vara, ok? Certo? E nós temos os juízes que precisam substituir. Bom, vou explicar tudo isso. É muito importante saber que essa carreira da magistratura, ela tem íntima relação com a estrutura do Poder Judiciário. Você já percebe aqui, olha só, nós temos juiz de direito de entrância final, ok? De entrância intermediária e de entrância inicial, ok? E a própria Lei de Organização Judiciária, no artigo 25 do Paraná, organiza bonitinho aqui a carreira de magistratura do primeiro grau. Então, sabe aquela classe de juízes? No Paraná, está aqui, ó, que eu falei, ó, cada estado organiza a sua magistratura de primeira instância. O Paraná organizou no artigo 25 da sua Lei de Organização Judiciária, que é aqui, ó, juiz substituto, é o cargo inicial, juiz de direito de entrância inicial, de entrância intermediária e de entrância final. Eles são titulares nas varas, nas comarcas de tal classificação, né, com classificação respectiva, ok? Titular de vara, titular de turma recursal ou substituto em primeiro e segundo graus. Esse substituto em primeiro e segundo grau desafia muita gente tem muita dúvida, mas essa dúvida vai acabar, ok? Nós vamos explicar exatamente como isso acontece, que está tudo regulamentado na Lei de Organização Judiciária. E aí você, antes da gente falar da carreira da magistratura inteira, e muita gente se pergunta, para que eu tenho que saber da carreira da magistratura se é minha carreira de servidor? Porque é cobrado isso na sua prova, então eu tenho que saber muito, e também porque tem íntima relação a carreira da magistratura com a organização judiciária. Você já percebe pela classificação dos diversos cargos da magistratura de primeiro grau, né? Então tem que conhecer.
certo? E aí, lá no artigo 222 da Lei de Organização Judiciária, a gente percebe isso. Olha isso, o artigo 25 traz a carreira da magistratura, dizendo que tem juiz de entrância inicial, juiz de entrância intermediária, juiz de entrância final, e o artigo 222 diz: as comarcas, segundo a importância do movimento forense, a densidade demográfica, a situação geográfica e a condição da sede de seção judiciária, são classificadas em entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. Então, olha só, entrância é critério para classificar comarca, ok? Tá, Claudete, mas o que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária. O que acontece? Faz de conta que isso aqui é o estado do Paraná. Faz de conta, né? Com boa vontade a gente consegue tudo. Isso aqui é o estado do Paraná. O Poder Judiciário, né? O Paraná recebe a missão. Poder Judiciário do estado do Paraná. Administra a justiça. Exerça a jurisdição, resolva os conflitos, porque brasileiro, sabe o que é brasileiro, né? Gosta, sim, né, de um samba, um futebol. Eu acho que de repente no Paraná não é tanto samba, não sei, né? Gosta, mas o futebol é nacional, é muita festa, e aí? Mas tem hora que o brasileiro também, como qualquer um, entra em conflito. E aí, como a paz social é o bem maior, né, a ser conquistado, a ser resguardado, o judiciário cumpre essa missão de implementar, de garantir a paz social com a administração da justiça. Então, assim, judiciário, resolva os conflitos de interesse. Não é só isso, mas é o que tem de principal a se fazer, né? Bom, a partir desse comando, a partir dessa missão institucional, o que o judiciário pensou? Meu Deus, e agora? Povão do Paraná tem que atender e resolver as brigas do povo. E agora? Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o estado do Paraná e dividir em vários pedaços. Vamos pegar o estado do Paraná e dividir o território do estado do Paraná em vários pedaços, ok? Cada pedaço nós vamos denominar comarca. Em cada comarca vamos lotar um ou mais juízes, de acordo com a importância do movimento forense, densidade demográfica, situação geográfica e condição da sede de seção judiciária. Então são esses os requisitos, os critérios que serão analisados para classificar a comarca como de entrância inicial, intermediária ou final, numa ordem crescente, exatamente nesse sentido. Certo? Então, a partir do momento que pegaram o estado do Rio de Janeiro, do estado do Paraná, e dividiram em vários pedacinhos, e cada pedacinho desse, né, foi ali lotado um juiz ou mais juízes para atender aquela população, nós temos aí a administração da justiça através de uma divisão judiciária, que é a comarca. Então, comarca é divisão judiciária que tem como objetivo delimitar a competência territorial do magistrado de primeira instância. Todas as comarcas, não interessa qual a sua classificação, temos ali o exercício da jurisdição de primeira instância, não importa qual a sua entrância. Entendido isso? Ok? Sabe o que eu amo em estudar? É o conhecimento adquirido. É maravilhoso esse patrimônio, né? Eu espero que você esteja entendendo porque isso é fenomenal, ok? Entender organização judiciária, não ficar na decoreba sofrida, né? Ai, tem 3 entrâncias, 3, tenho que decorar isso. Não, você já entendeu. Você já entendeu o que é comarca, já entendeu o que é entrância, já entendeu o que é instância. Isso é importante demais. E a partir dessa base, porque a comarca, ela é a principal divisão judiciária, não tenha dúvida, né? É a principal divisão judiciária para a aplicação da justiça. E aí colocaram um juiz em cada comarca, um ou mais juízes, de acordo, né, com a necessidade, para atender aí a população. O juiz é um órgão público, né,
de primeira instância, sim, mas a gente tem que lembrar que ele também é um agente público. Como agente público, ele tem férias, 60 dias de férias, ele fica doente, ele é de carne e osso, né? Pois é, você vai ver um juiz, olha um órgão público passando, olha um órgão público vindo, ei, tá lá no mercado o órgão público, pois é isso mesmo. E ele, na qualidade de agente público, ele vai ter alguns momentos que ele vai se afastar, licença, férias, etc. E aí, fecha a comarca, né? E agora? Opa, não pode. Entra em ação o juiz substituto, ok? Então, cada juiz lotado nas diversas comarcas são juízes titulares de entrância inicial, juiz titular de entrância intermediária, juiz titular de entrância final, ok? Quando esses juízes precisam se afastar, em regra, entra em ação o juiz substituto. Tem mais uns detalhes para a gente observar, mas por enquanto fica com essa informação que você já entendeu como funciona. O juiz substituto assume aquela comarca durante o tempo de substituição, depois o titular volta e ele vai para substituir outro juiz titular. Ok? Então, a dinâmica de funcionamento, a base da dinâmica do funcionamento do Poder Judiciário é essa. E agora nós vamos ver os detalhes, sem sofrer, porque aqui é bate-papo concurseiro. Só tem a comarca como divisão judiciária? Não. Lógico que não. Olha só, artigo 214. O território do Estado constitui circunscrição única, dividindo-se, aí nós temos a divisão judiciária, dividindo-se para efeito de administração da justiça em seções judiciárias, comarcas, foros regionais, municípios e distritos. Municípios e distritos. É interessante que o Paraná, isso não, assim, não é muito comum, utiliza o município também como divisão judiciária, ok? A maioria não faz essa menção, ok? Então, olha só, quais são as divisões judiciárias? Seções judiciárias, comarcas, foros regionais, municípios e distritos, ok? Essas são as divisões judiciárias do Estado do Paraná. Cada uma delas com um objetivo. Você já entendeu qual o objetivo desta divisão judiciária? Qual é? Delimitar a competência territorial do juiz titular, ok? Esse é o principal objetivo. Cada comarca é constituída de um ou mais municípios ou distritos e terá a denominação do município sede a que ela servir, né? Do município sede, ok? E aí, é muito interessante que município, distrito, normalmente é uma divisão, normalmente não, município e distrito é uma divisão no território, sim, mas para fins administrativos. E o Poder Judiciário, ele aproveita essa divisão já existente para fins administrativos e usa para sua delimitação da comarca. Por isso que praticamente todos os estados observam essa regra. Cada comarca é constituída de um ou mais municípios ou distritos. Não pode, o contrário, um município ser constituído de 2, 3 comarcas. Não. Ok? Agora, uma comarca pode ter um ou mais municípios. Tem um município e uma comarca correspondente. Isso acontece também. Tudo bem? Ok? Então, o município é uma divisão administrativa que o Judiciário do Paraná também adotou como divisão judiciária, principalmente para a delimitação territorial das suas comarcas. E a comarca, você já sabe qual é a missão da comarca, né? Já as seções judiciárias serão integradas por grupos de comarcas. Olhando lá o anexo, você vai ver o grupo de comarcas. Não aconselho ficar decorando lá quais são os grupos de comarcas. Não acredito que o examinador vai explorar isso. O que você tem que saber é o que é uma seção judiciária. Integradas por grupos de comarcas. As seções judiciárias constituem agrupamento de comarcas ou foros regionais ou varas, assim organizados, e aqui está o objetivo da seção judiciária: facilitar o exercício da prestação jurisdicional
por juízes substitutos e por juízes de direito substituto, com a definição dos limites de competência atribuídos a cada um. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui para o nosso desenho maravilhoso, né, do estado do Paraná. Aqui está o estado do Paraná, a divisão judiciária das comarcas. Já sabemos qual é o objetivo da comarca, né? Delimitar a competência territorial dos juízes titulares, já que esses juízes vão atender a população ali de cada comarca. E aí também a gente sabe que o juiz é órgão, mas também é agente público, que ele precisa se afastar e ele precisa de outro colega que assuma o seu desempenho enquanto do seu afastamento. Show? E aí o que resolveram fazer? Olha só, vamos agrupar as comarcas, deixa eu ver se eu acho aqui isso. Vamos agrupar as comarcas em seções judiciárias, ok? Seções judiciárias. Vamos pegar e fazer aqui, ó, várias seções judiciárias. Cada seção judiciária é constituída por grupos de comarcas, ok? E aqui eu estou numa representação, ok? Vamos ter várias seções judiciárias para atender aqui a substituição dos diversos juízes titulares. Então quer dizer o seguinte, se um juiz titular de determinada comarca, dessa aqui que eu marquei, né? Ele precisa ser substituído, o presidente do tribunal, ele não vai buscar qualquer juiz substituto. Não, ele vai buscar um juiz substituto daquela seção judiciária que a comarca é integrante. Então, as seções judiciárias, elas comportam grupos de juízes substitutos e grupos de comarcas. E esses juízes substitutos, eles vão substituir e auxiliar os juízes titulares das comarcas integrantes da sua seção judiciária. Entendeu? Isso é show, não é não? Isso é muito fácil de compreender quando você entende um objetivo, certo? Para que o juiz não fique rodando todo o estado, ele se concentra num grupo de comarcas. Que grupo de comarca é esse? Aquela seção judiciária. Então, a seção judiciária, agrupamento de comarcas, ou foro regionais ou varas, para que, qual o objetivo das seções judiciárias? Facilitar o exercício da prestação jurisdicional por juízes substitutos ou juízes de direito substitutos. Nós vamos falar da diferença entre um e outro aqui, ok? Mas eu quero que você entenda isso, certo? Qual o objetivo da seção judiciária? Perfeito! Bom, o nosso tempo acabou, o nosso tempo esgotou. Esse é o primeiro vídeo. Essa é a introdução ao estudo da organização judiciária do Estado do Paraná. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse nosso bate-papo concurseiro. E eu quero que esse nosso bate-papo concurseiro aconteça várias vezes. Para isso, você tem que adquirir o pacote completo. Olha lá, ingressa no site Super Professores, aqui ó, superprofessores.com.br. Vai lá, adquira o pacote completo, que nós temos muito que conversar. Vamos falar, estudar toda a legislação específica e também tem as outras matérias com os demais professores. Acesse o site do curso, vem pra cá, que aqui o seu sucesso está muito pertinho de ser conquistado. Olha só, desperte o herói que existe em você, voe mais alto e seja super! Te aguardo lá no site Super Professores, no painel do aluno. Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui rapidinho, porque muita gente pergunta onde que eu vou adquirir, Claudete? Onde que eu vou adquirir? Aqui no site Super Professores. Eu já te falei onde você conquista as legislações, né? Você tem aqui, ó, vários pacotes à sua disposição, ok? E tem também o do Estado do Paraná, que eu fiquei bem na frente, né? Eu fiquei bem na frente aqui, ó. Ai, ficou péssimo isso. Aqui, ó, o pacote do Estado do Paraná. Ok? Então, assim, acesse o site do curso, adquira o seu pacote completo, que eu te aguardo no seu painel do aluno. Na área do aluno, você vai
assistir, conversar comigo. Também tem um campo para você mandar mensagem para mim lá na área do aluno. Vem para cá, vem ser super, te aguardo. Tchau, tchau!